Olá, o meu nome é Clayton, eu sou professor de filosofia e hoje eu vou fazer a leitura de um texto que eu intitulei de O Cu Depreciado, Nestor Perlonger e o Santo Daime. Esse texto ele foi pensado inicialmente para uma apresentação. Eu fui convidado a compor uma mesa chamada Teoria Queer e os Estudos da Subalternidade, os corpos que se reinventam, no terceiro simpósio de Gênero e Sexualidade, Religiões, Mídias e Corporalidade e do primeiro Congresso Nacional de Gênero e Sexualidade de Mato Grosso do Sul. Isso no ano de 2017. O texto foi apresentada a sua primeira versão no dia 26 de maio desse mesmo ano. E aquela apresentação, a apresentação foi feita no momento em que eu ainda não tinha conseguido trabalhar suficientemente sobre as ideias do Perlonger e também não sabia muito da relação dele com o consumo da ayahuasca. Então eu tive a felicidade de receber algumas indicações do Emanuel Teumer, que é um pensador que vive na Argentina, que me passou os contatos do Juan Pablo Queiroz, que está organizando, junto com o Marcelo Benítez, a correspondência do Nestor Perlonger para ser publicado na época. Eles estavam organizando nesse período aí de 2017, 2018, não sei qual é a situação que se encontra essa organização nos dias de hoje. E também ele me colocou em contato com a Cecília Palmeiro, que é a editora da correspondência do Perlonger e que está prestes a ser publicada no Brasil. Ela me fez a gentileza de ceder essa correspondência, ainda não publicada aqui no Brasil, para que eu pudesse consultar e trabalhar a partir dessas cartas que o Perlonger escreveu ao longo da sua vida, e em algumas delas ele fala especificamente da relação que ele tem com a ayahuasca. Esse texto ele foi publicado, junto com outros textos que foram apresentados no evento, no livro chamado Diálogos sobre Gênero e Sexualidade, tá? É um livro que reúne, como eu já falei para vocês, os textos produzidos pelos pesquisadores que participaram desse evento, que foi o terceiro simpósio de Gênero e Sexualidade, o CIGESEX, que é um evento bem bacana que acontece aqui no Mato Grosso do Sul. E as pessoas que organizaram esse livro, que foi publicado pela editora Life, são a Ana Maria Gomes, a professora Ana Maria Gomes, o Aparecido Francisco dos Reis, e a Vivian de Veiga Silva, que são professores e professoras da UFMS. Então, eu vou fazer a leitura do texto. É um texto longo, então demanda um certo esforço, e eu resolvi fazer a leitura para que, enfim, para quem não tem a possibilidade de ler, pode ouvir, né? Às vezes não tem a possibilidade ou não quer mesmo. E também porque eu fiz esse texto pensando em lê-lo em algum evento. Como eu já contei para vocês, né? A primeira versão dele serviu para isso. Mas depois, quando ele chegou ao seu final, eu não consegui fazer a leitura dele, né, em nenhum lugar. E eu gostaria, porque eu trabalhei bastante nesse texto, né, li muito Perlonger, bebi muita ayahuasca, fiz muitas notas. Então ele é um texto que eu considero importante. Eu consegui elaborar um pensamento aqui que, enfim, me ajudou de muitas formas e talvez possa ser útil para outras pessoas também que são gays, homossexuais, LGBTQIA+, ou enfim, como se definam, né, dissidentes sexuais e de gênero, que fazem utilização da ayahuasca, né, e que
às vezes acabam enfrentando certas situações homofóbicas, transfóbicas, lesbofóbicas, enfim. Então vou fazer a leitura do texto. O Cu Depreciado, Nestor Perlonger e o Santo Daime. Eu começo esse texto com um subtítulo, né, que chama O Cu Depreciado, e faço a abertura dele com uma epígrafe. Essa epígrafe ela foi retirada de um texto escrito pela antropóloga Larissa Pelúcio. E então ela diz o seguinte: nem todo saber foi expropriado, quero dizer apreciado. Basta olhar além da linha do Equador para o cu do mundo. Imagino então Beatriz experimentando não o gel químico da testosterona, mas a ayahuasca, o vinho amazônico, deixando-se assim sentir-se menos europeia e por isso mesmo menos masculina. Ela perde o gênero, vai se deixando ser floresta, xamã e ançã, para pensar em Judith Butler enquanto ouve um mito do diabo sem cor, que fala de peixes e de homens lá no alto do rio Araguai. É interessante observar que quando Pelúcio escreveu esse texto, né, o Preciado ainda não havia transicionado, né, vamos dizer assim. Ele ainda se identificava como Beatriz, ou estava em processo de desidentificação e reidentificação. A palavra queer, originada na língua inglesa, remonta a um universo de sentido que se movimenta do campo da ofensa para o da afirmação. Queer é o estranho, o anormal, as sexualidades, os gêneros, os corpos, as práticas, as éticas, as estéticas, as epistemologias. Queer é tudo aquilo que foge ativamente ao padrão de normalidade. A aplicação do termo queer aos homossexuais com objetivo ofensivo tem sido apontada como ponto de uma clivagem. De agredidas por serem identificadas ao termo, as pessoas homossexuais passaram a afirmar o queer como valor. Como no português brasileiro, obter a mesma força performativa que o termo mantém em seu idioma de origem, o inglês. Pergunta-se a antropóloga Larissa Pelúcio em Traduções e Torções, ou o que se quer dizer quando dizemos queer no Brasil. Essa antropóloga procurou pensar o tensionamento da tradução do termo queer. A citação que figura na abertura do presente texto encontra-se envolvida no esforço de realizar essa tradução. É nesse contexto que Pelúcio recorre a Preciado como autor estratégico no processo de construção de um movimento crítico decolonial do queer. Uma crítica daquilo que, em Preciado, não é depreciado. Para compreendermos a radicalidade da crítica, importa observar que o filósofo espanhol desenvolveu uma filosofia cujo sujeito político é a multitude dos anormais. Os detritos emanados do feminismo radical, do movimento queer, dos movimentos medicinais alopáticos, dos movimentos de liberação das drogas. Então, com essa citação, o que nós encontramos é esse esforço feito por Pelúcio para tensionar um pensador tão radical quanto é o Paul Preciado. Testionque é o livro de Preciado que, em conversa com Pedro Paulo Pereira, antropólogo com quem divide um táxi na Marginal Tietê, Pelúcio tomou como objeto de pensamento. Nele, Preciado, ainda nominado Beatriz, experimentou, por meio de protocolos de intoxicação voluntária, testosterona gel. A finalidade dessa experimentação, conforme o filósofo, foi a de trair aquilo que o sistema quis fazer dele. Na época, a luta do Preciado era em relação àquilo que o sistema quis fazer dele, mas naquele momento o sistema fazia com que ele fosse ela, digamos assim.
Enfim. Ao examinar os fluxos que atravessam seu corpo próprio, o filósofo desenhou um mapa das novas dinâmicas do capitalismo. Diferentemente de Tony Negri e Michael Hart, Preciado pensa a produção do império na perspectiva de uma sexopolítica. Como um império sexual, trata-se do pensamento que se exerce da cintura para baixo. A sexopolítica, enquanto disciplina filosófica, evidencia a existência de cadeias semiótico-técnicas e biomoleculares por meio das quais desenha-se uma era farmacopornográfica na qual o sexo, a sexualidade e o gênero são ficções políticas que operam na produção e extração de mais-valia corporal, a potência gaudente, a potência de gozar que todo o corpo tem. As teóricas da sexopolítica são chamadas por Preciado de trabalhadoras anais. Elas são as engrenagens das redes de tráfico de drogas, os herboristas conhecedores das tradições ancestrais de bruxaria, os laboratórios farmacêuticos, os pequenos traficantes e os junks. Trabalhadores anais, porque o ânus é entendido pelo filósofo, desde seu primeiro livro, Manifesto Contrasexual, como centro transitório de trabalho de desconstrução contrasexual. Trata-se de um órgão estratégico no processo de desconstrução do corpo cis-hétero-organizado, o corpo straight, o corpo produzido como normal. A escolha por começar um texto sobre as traduções e torções do queer no Brasil fazendo referência ao filósofo Paul B. Preciado não é casual. Pelúcia explica que ela se relaciona ao fato do filósofo ser considerado uma espécie de rainha do queer, ou único capaz de disputar tal título com Judith Butler, uma das personalidades mais lembradas em terras latino-americanas quando se trata de pensar em teoria queer. Além disso, Preciado, conforme Pelúcio, é um dos filósofos que contemporaneamente melhor tem pensado o cu. Porém, como se pode ler na citação com a qual iniciamos o presente texto, é justamente para o cu do mundo, aquele que fica abaixo da linha do Equador, que Preciado não olhou. O vinho amazônico, como protocolo de intoxicação voluntária, ao invés da testosterona gel, imagina Pelúcio, como vimos na epígrafe que compõe a abertura de nosso texto, faria o filósofo sentir-se menos europeu e, por isso mesmo, menos masculino. Ele perderia o gênero e se deixaria ser floresta, xamã e ançã para pensar em Judith Butler enquanto ouve o mito do diabo sem cu, que fala de peixes e de homens lá no alto do Rio Negro. O vinho amazônico, ao que parece, faria Preciado olhar para o cu do mundo. Não temos notícia de que Preciado tenha consumido ou abordado a ayahuasca em algum de seus trabalhos. Porém, a imaginação de Pelúcio abriu a possibilidade de nos perguntarmos a respeito daquilo que o vinho amazônico poderia produzir num filósofo queer, ou, para falar ao gosto da antropóloga brasileira, cu. Vale lembrar que nos últimos textos do Preciado já é possível encontrar referência à ayahuasca, mas nada detalhado, só uma referência às, acho que são as lágrimas que são produzidas em algum momento em que você está afetado pela bebida. Mas não há uma descrição de uma experiência, pelo menos eu não tenho conhecimento da existência desse texto até hoje, se existe um texto sobre esse assunto escrito, né, pelo filósofo Paul B. Preciado. Voltando à leitura, então. Então, a minha questão é pensar o que pode um filósofo queer com a ayahuasca, né? Viveiros de Castro, em Pode uma Figura Humana Ocultar uma Afecção Jaguar, nos fala da vantagem dos etnólogos relativamente aos filósofos. Os primeiros, nos diz o Viveiro de Castro, né, quando colocam uma questão metafísica, podem e devem perguntar aos membros dos coletivos que estudam o que eles pensam a respeito. Para os filósofos, ao contrário, de maneira geral, seria importante que eles mesmos encontrassem as respostas. Deleuze é uma das exceções na história do pensamento filosófico. Além de produzir conjuntamente muito dos seus trabalhos com Guattari, para criar seus conceitos, se fez acompanhar de obras de filósofos, pintores, músicos, escritores e de muitos outros intercessores. O filósofo é um solitário,
mas sua solidão é acompanhada de personagens conceituais. Poderíamos recordar a carta escrita por Nietzsche a um amigo para contar sua solidão depois da leitura de Spinoza. Né? O Nietzsche diz que a sua solidão tornara-se dualidão, uma solidão acompanhada, povoada. Em Perlonger, encontramos a personagem que procurávamos para auxiliar a pensar a experiência da ayahuasca. Além de ter consumido a bebida sob a ritualização do Santo Daime, ele também tem sido apontado como teórico queer antes da teoria queer. No prefácio de O Negócio do Michê, Larissa Pelúcio, agora juntamente com Richard Miskolci, observa que, para os leitores contemporâneos familiarizados com a teoria queer, surpreende o vanguardismo de Perlonger, que quase ao mesmo tempo em que Eve Kozovsky Sedgwick, nos Estados Unidos, propõe não discursar sobre o outro, mas reconhecer seu desejo. Palmeiro, estudiosa do pensamento perlonguiano, na introdução às cartas de Perlonger, escreveu, cito Palmeiro, queer antes da emergência de tal conceito. Suas conceitualizações, que interpelavam a categoria de gênero e identidade desde uma perspectiva materialista, atravessada pela teoria do devenir e da revolução molecular de Deleuze e Guattari, resultaram chaves para a formação de um pensamento queer latino-americano, incluindo sua radical crítica à estabilização e normalização das identidades gay e através de espelhamentos ideológicos como o matrimônio especismos ideológicos como o matrimônio universal. Desculpa, é que está em espanhol e aí eu me confundi aqui na hora de fazer a tradução. Seguindo a citação. Seus contrabandos literários, desde poetas queer como Roberto Piva e Glauco Matoso, e suas técnicas de publicação marginais e autogestionadas, até a introdução do portunhol como língua poética, passando pelo ponto da plata, né, que une o neobarroco cubano, brasileiro e rio-platense. Eles assentaram as bases de um novo canon latino-americano minoritário e de uma microindústria editorial alternativa. Fim de citação. Então vejam como Palmeiro está identificando o Perlonger como sendo um precursor de um determinado modo de pensar que nós poderíamos identificar como queer. Por isso ela fala o queer antes da teoria queer. Nesse sentido, voltando ao artigo Traduções e Torções, ou o que quer dizer quando dizemos queer no Brasil, Perlonger é pensado por Pelúcio como um dos marcos de uma teoria queer latino-americana produzida fora dos regimes falogocêntricos e heteronormativos da ciência canônica. Para sustentar a ideia de Perlonger como teórico queer, a autora transcreve o trecho de um de seus últimos trabalhos, AIDS. Nele, o autor discorre sobre o modo como a AIDS servia para dar lugar a uma divisão entre os encontros sexuais, separando entre os aconselháveis e desaconselháveis conforme seu grau de risco. Esses conselhos, se examinados de perto, pensa Perlonger, revelariam a pregação de determinada organização dos organismos, funções hierárquicas dos órgãos, a boca para comer, o cu para cagar, o pênis para a vagina, etc. Os usos que escapam a essa organização, especialmente o coito anal, conforme o autor, estão do alvo das operações médico-jornalísticas desencadeadas pela AIDS. Neste contexto, ele recorda a palavra de ordem dos gays paulistas no seu apogeu contestatório. Abre aspas, o coito anal derruba o capital. Fecha aspas. Ao recordar a frase que ecoou em diversos movimentos homossexuais no Ocidente, Perlonger chama a atenção para a centralidade do ânus no processo de reorganização dos órgãos. Assim, Pelúcio o apresenta como marco de uma teoria queer latino-americana. Javier Sáez e Cerro Carrascosa também chamam a atenção para a questão da analidade no pensamento de Perlonger, que, conforme os autores de Por el culo, pelo cu, hoje já há uma tradução disponível em português, conforme esses autores, Perlonger teria, nos anos 80, assinalado a existência de uma relação entre poder e analidade. Com a finalidade de corroborar o dito sobre Perlonger, eles retomam um texto cujo problema fundamental
pode ser traduzido nas seguintes questões. Como se mata uma marica? Como o desejo se movimenta no interior da produção dessa morte? Em Matan a una marica, ensaio de Perlonger, publicado pela primeira vez em outubro de 1988, na revista Fim de Ciclo, número 16, o ânus aparece como lugar de convergência das forças que se sobrepõem e entrepõem umas às outras. Esse processo constitui-se como ponto de subjetivação do sujeito continente. Sujeitar o cu é, de alguma maneira, sujeitar o sujeito da civilização, a humanização. De Deleuze e Guattari, ele extrai a ideia de privatização do ânus como passo essencial para instaurar o poder da cabeça, logo ou egocêntrica, sobre o corpo. Seguindo a leitura de Saez e Carrascosa, o ânus seria a grande metáfora do controle dos sistemas sociais. Esse sistema regula um jogo de forças por meio da construção de uma estrutura topológica com um dispositivo termodinâmico. A política se realiza na regulação desses espaços e fluxos de energia. O controle da abertura dos espaços é fundamental para a manutenção de sua existência. Uma cidade fechada, nos dizem os autores, é uma cidade morta. Há um jogo de forças que convergem no ânus, produzindo a violência que mata a marica. Anormal que faz uso prazeroso de um órgão cuja única função oficialmente permitida é a excreção. As fronteiras de espaços, verdadeiras zonas de intensidade, estão sob constante vigilância e violência. O uso marica do ânus produz intensidade suficiente para desorganizar a organização heterossexual do organismo. Não se trata de romantismo. Há muitos perigos para quem foge à normalidade. No contexto de 1987, Perlonger traça as linhas da trama que entrelaça a AIDS, a repressão policial e a homofobia no processo de produção de estranhos cadáveres. O Pecado de Adão, livro dos jornalistas Vicente Guerra e Maia, serve a Perlonger para pensar como a homofobia, dispersa no tecido social, se materializa sem que seja necessário um plano explicitamente organizado, sem que exista uma espécie de conspiração anti-homossexual, em assassinatos com metodologia e estilo semelhante aos dos Esquadrões da Morte, carregados de ideais justiceiros. O controle do esfíncter desempenha papel essencial em uma sociedade masculina libidinalmente homossexual. A contenção do ânus se faz necessária para estancar os fluxos que poderiam fazer ruir a organização do organismo, produzido num processo de privatização do ânus. As linhas de fuga, abertas pelo deambuleio da marica, que se aventura pela noite com o seu orgulho de rabo, abre um caminho minado de perigos. O alvo de sua caçada pode transformar-se no autor da morte do seu corpo. Seu desejo não ignora os perigos envolvidos na busca pelo prazer com michês, dentre os quais, como observa Perlonger, também se encontram os assassinos das loucas. A hipermasculinização, levada ao artifício na postura dos praticantes da prostituição viril, é lida por Perlonger como recusa a se identificar a figura do homossexual, o que também é uma demanda dos próprios clientes pederastas que buscam precisamente jovens que não sejam homossexuais. O peso de manter essa representação pode explicar a mudança que se passa no plano dos corpos, quando o gozo se transforma em morte. O Miché, conforme Perlonger, produz sua hipermasculinidade a partir da extração de uma qualidade libidinal presente no simulacro masculino, entre aspas, normal, e oculta na figura sedentária dos adultos héteros. Essa atividade libidinal, marcada pelo desejo de penetrar e o medo de ser penetrado, organiza o corpo e o tecido social de modo a disparar em violência contra as loucas. Aos perigos envolvidos no processo de desorganização do corpo a partir de seu ponto de subjetivação, as loucas se lançam com seu orgulho de rabo. Assim, Perlonger repete Sartre, cito, a mesma turgência que sente um macho com o endurecimento progressivo de seu músculo, a sentirá Genet com a abertura de uma flor. Fim de citação. Perlonger. A presença do pensamento de Deleuze e Guattari é fundamental no processo de produção de Perlonger. Quanto a isso, não há desacordo, porém, há desacordo quanto ao peso dessa presença. Assim, Horácio Gonzalez, nas Jornadas Perlonger, na mesa intitulada Efeitos Filosóficos e Epistemológicos,
recordou Nestor como alguém que lia Deleuze e dava aulas de antropologia. João Silvério Trevisan, por sua vez, em Por Onde Andou Perlonger, o caracterizou como um fanático da dupla Deleuze e Guattari. Primeiro, tratemos do ponto em que não há desacordo. Perlonger foi sim leitor de Deleuze e Guattari. Isso o situa dentro da antropologia. Viveiros de Castro, em Filiação Intensiva e Aliança Demoníaca, a respeito da relevância da obra de Deleuze e Guattari para a antropologia, né, escreveu que esta é, no mínimo, tão grande quanto a de pensadores como Michel Foucault e Jacques Derrida, cujos trabalhos já foram extensivamente abordados, ainda que mal entendidos pelo que poderíamos chamar de contracorrentes dominantes do pensamento social contemporâneo, a antropologia, inclusive. Ainda conforme Castro, a obra de Deleuze e Guattari foi importante para as múltiplas políticas contraculturais que emergiram em 68 pela arte experimental, pelos movimentos de minorias, em particular por algumas contracorrentes das mais importantes de todos eles, o feminismo. A novidade da filosofia de Deleuze foi incorporada ao repertório conceitual de novos projetos estratégicos de antropologia simétrico-reflexiva e reivindicada por algumas disquisições influentes sobre dinâmicas do capitalismo tardio. Porém, são raras as utilizações de conceitos deleuzianos na antropologia clássica, ao contrário do que poderia ser. Por outro lado, aponta o perspectivista amazônico, o trabalho de alguns dos antropólogos mais inovadores na última década, como Roy Wagner e Marilyn Startern ou Bruno Latour, mostra conexões sugestivas que ainda não creio tenham sido registradas com as ideias de Deleuze, conexões que ainda não foram, sobretudo, conectadas entre si. Perlonger, certamente, pode ser incluído entre o rol dos antropólogos citados por Viveiro. Isso não significa, entretanto, que possamos reduzi-lo a um simples leitor de Deleuze. Ele tinha suas críticas ao filósofo e, de sua filosofia, fez uma leitura criativa. Não se trata de leitura interpretativa, mas produtiva e experimental. Deleuze concebeu a história da filosofia como uma espécie de enrabada, ou, o que dá no mesmo, de imaculada concepção. O filósofo se imagina chegando pelas costas do autor e lhe fazendo um filho, que seria seu e, no entanto, seria monstruoso. Somente com Nietzsche o procedimento não se efetuou. Impossível submetê-lo a este tratamento. Filho pelas costas é ele quem faz, nos diz Deleuze. É na relação da analidade com a produção do pensamento que podemos encontrar um dos elementos que não tornam Perlonger um fanático ou mesmo um simples leitor de Deleuze. Enquanto este último penetra, o primeiro se deixa penetrar. Se o ânus é pensado por Deleuze e Guattari como o primeiro órgão a ser privatizado, Perlonger tornará o pensamento uma potência anal. É ele que engravida desses anjos barrocos negros que são seus conceitos. Por outras palavras, estamos a nos perguntar sobre como produzir um conceito pelas costas. A experiência que Deleuze teve somente com a obra de Nietzsche nos parece constitutiva do processo de criação conceitual de Perlonger, quando este pensa o Santo Daime, que é o nosso principal objeto de investigação nessa conversação. Cada vez mais metido com Daime. A Perlonger interessou o processo de expansão e urbanização do Santo Daime, religião cujas raízes remontam à década de 1930 e à floresta amazônica, especialmente a fronteira brasileira demarcada pelo Acre e Bolívia. Consta que no Maranhão viveu um homem negro, filho de pessoas escravizadas, chamado Raimundo Irineu Serra, 1890-1971, que, depois de ouvir de seu tio sobre a necessidade de viajar pelo mundo antes de se casar, foi, levado pelo fluxo econômico da borracha, em busca da sorte no Acre. Antônio Costa, amigo com quem dividiu moradia, lhe falou de uma bebida consumida pelos indígenas para invocar o demônio. Irineu ficou interessado, pois já estava cansado de fazer tudo direito, servir a Deus e nada receber. Os dois amigos foram atrás da bebida e participaram do ritual. Porém, duas coisas aconteceram. Enquanto Irineu chamava pelo demônio, somente a imagem de crucifixos lhe vinha à mente, ao passo que seu amigo conversou com uma senhora que, sentada na lua, lhe disse que da próxima vez iria falar com Irineu. Depois de um processo de encontros com a Santa Clara, Virgem da Conceição, Rainha da Floresta,
existem várias designações para essa mesma entidade. Irineu Serra assumiu a tarefa de produzir a bebida feita a partir do cipó Banisteriopsis caapi e da folha Psychotria viridis, conhecida como iagé, caapi, caí, natema, pindé e vegetal, outros nomes para a ayahuasca, palavra quichua, que pode ser traduzida como corda dos enforcados, ou enredadeira das almas, liana das almas, ou cipó das almas, vinho das almas, ou vinho dos mortos. Aos poucos, Raimundo Irineu Serra, conhecido como Mestre Irineu, estabeleceu os elementos da doutrina do Santo Daime, contribuindo não somente para aumentar a lista dos nomes dados à bebida, mas para a construção de uma nova forma de sua ritualização. O Santo Daime, a partir do final da década de 80, começou a fazer um movimento de expansão para os grandes centros urbanos. Atualmente encontram-se igrejas do Santo Daime nos mais diferentes locais do país e do mundo. Ato contínuo à morte do mestre Irineu, algumas linhas passaram a existir. Uma delas é a Ceflures, linha do padrinho Sebastião, que passou a existir possivelmente em 1986. Ceflures, linha do padrinho Sebastião. Possivelmente em 1986, juntamente com o antropólogo McRae, Perlonger foi ao Centro Eclético da Fluente Luz Universal Flor das Águas, igreja da linha do padrinho Sebastião, com a finalidade de beber, pela primeira vez, daime. Da seguinte maneira, ele descreve um dos rituais em que participou. Cito Perlonger. Estamos em uma cerimônia de ingestão de ayahuasca, realizada em uma igreja do Santo Daime. Os participantes da cerimônia, homens de um lado, mulheres de outro, ataviados austeramente, camisa branca e calça azul para os primeiros, camisa e saia das mesmas cores para elas, para a cerimônia da coincidentes com datas religiosas ou onomásticas. O uniforme é branco, com cintas verdes e elas luzem coroas. Uma estrela de 6 pontas, com uma guia e uma lua gravadas, orna o peito dos fardados, uniformizados, ou seja, iniciados. Eles se dispõem em forma de L em torno de uma mesa de onde cintilam velas e pedras transparentes em brancura de mantel bordado. No centro, ergue-se imponente a cruz de Caravaca, 2 madeiras horizontais simbolizando a segunda vinda de Cristo à Terra. Fim de citação. Em carta datada de 3 de janeiro de 1989 e endereçada a Sara, que era uma amiga de Perlonger, Nestor discorreu sobre a apatia e impaciência que sentia e contou à amiga que, naquele período, o único que era interessante eram as sessões quinzenais de Santo Daime, ainda que as viagens sejam irregulares, de vez em quando sobrevém a peia, o mal-estar, a experiência da morte, e tanta religiosidade é como um terremoto na cabeça, diz Perlonger. A irregularidade das viagens é uma das marcas da experiência com a ayahuasca. Ora acontecem viagens fantásticas, chamadas pelos adeptos de mirações, ora pode acontecer uma peia, uma experiência entendida como sofrida e também de aprendizado. Importa observar que no mesmo e único ritual, cada um dos participantes pode ter as 2 experiências, sendo que a peia pode ser entendida como uma espécie de miração, com algum grau de sofrimento. Em março do mesmo ano, Perlonger escreveu novamente à amiga a respeito do daime. Promete que lhe enviará um livro sobre a religião da ayahuasca e observa a dificuldade de conseguir participar num ritual da união do vegetal. Por fim, conta uma novidade. Com Luismar nos fardamos. E no daime, mas a cerimônia foi mais triste que o desejado, por anemia glucêmica. Por palavras diversas, Perlonger ingressou no batalhão da rainha, passou a utilizar as roupas designadas para cada um dos trabalhos de Santo Daime. Ainda em 1989, respondendo a um conjunto de questões para a revista Babel, Perlonger se viu diante da questão referente à sua crença ou descrença em Deus. Sua resposta é útil para entendermos o estabelecimento de um vínculo oficial com a doutrina de Juramidã. Ele se assume ateu em relação ao monoteísmo judaico-cristão e afirma estar impressionado com os paganismos mais ou menos sincréticos que encontrou desde sua chegada ao Brasil em 1982, como é o caso do candomblé de estirpe africana e, mais recentemente, a religião do Santo Daime, de origem amazônica, que sacraliza a experimentação da poderosa ayahuasca ou iagé. Isso era uma citação do Perlonger, enfim, respondendo a essas questões feitas para serem publicadas na revista Babel. Então segue o Perlonger, a qual, continua Perlonger, o iagé, né, a ayahuasca, a qual, continua Perlonger,
proporcionam acesso direto à experiência divina. Importa observar o movimento da resposta do pensador, né? Do antropólogo. Desloca-se a questão do campo da crença em um Deus para o campo do pensamento na multiplicidade. Cito Perlonger. Ocorre-me pensar mais que num Deus, numa multiplicidade proliferante de entidades divinas que denominam, por assim dizer, estados intensivos, sinais de trânsito de intensidades. Fim de citação. Do pensamento para o sentimento. Cito Perlonger. O que se sente, sim, é que existe uma força extática no movimento. Fim de citação. No mesmo conjunto de respostas às 69 questões, já é possível perceber a presença da ayahuasca em seu trabalho. Assim, sobre o que estava escrevendo naquele momento, Perlonger respondeu, cito Perlonger, uma série de poemas curtos intitulados provisoriamente de Iagé, inspirados na experiência do Santo Daime, devedores, observa ele, dos Quadernos del Peyote, de Carlos Ricardo. Porém, completa, né, Perlonger completa, não há neles intenção descritiva, mas sensitiva. Essa relação de produção que atua no meio de Perlonger e o Santo Daime pode ser percebida também numa carta escrita a Sara e datada de 8 de agosto de 1989. Nesta carta, ele conta à amiga que está prestes a fazer 2 viagens, uma para a França, por ocasião de uma bolsa de pesquisa, mas antes, observa ele que me vou ao Acre com Luiz Mar, creio que em torno do dia 24 de agosto e antes do dia 15 de setembro, para visitar o céu de Mapiá. Consegui uma passagem via universidade. Estou cada vez mais metido no Santo Daime. Recebo hinos e, a princípio, estou bem, escrevendo poesia. Logrei preparar parte da antologia de poesias neobarroca a sair no Brasil. Fim de citação. 2 meses depois, do Acre, no dia 8 de setembro de 1979, Perlonger novamente escreveu a Sara e contou que, no caos da partida, antes de viajar, consultou uma mãe de santo de Candomblé para saber se os deuses eram favoráveis à sua viagem à Cidade Luz, Paris. O restante da carta se dedica à viagem em busca junto aos, abro aspas, é uma expressão do próprio Perlonger, né? Ele se dedica à viagem junto aos campesinos metafísicos. Ele se dedica, então, em busca... Desculpem, eu vou retomar aqui. O restante da carta se dedica à viagem em busca, junto aos campesinos metafísicos, do entendimento do Império do Daime. Além de ter ido à colônia 5000, Perlonger também conta que foi a uma igreja chamada Anajaí, a orelha do gigantesco rio Purus, entre árvores ventosas, fascinante e que se chega de canoa também. O custo, o financiamento da Unicamp, o transporte, o caminho, as dificuldades, a falta de água limpa, de luz e banho, as tripas soltas por causa do Daime, 1000 coisas que necessitou levar para a viagem na floresta amazônica. Nada disso escapa a Perlonger nas cartas. Na viagem ao Acre, Perlonger experimentou 2 tipos de rituais. Porém, por mais que tenha prometido ser detalhado, só nomeou um deles. Participou de um feitio, ritual de produção da bebida. Esse tipo de ritual costuma durar alguns dias. Homens ficam com a função de trabalhar com o cipó e realizar a mistura final que constitui o chá do Santo Daime. As mulheres, por sua vez, trabalham a folha e a recolhem e lavam. Perlonger, na ala masculina, bateu o cipó, ritualizou o processo de maceração do Banisteriopsis caapi ao entoar cânticos ritmados pelas batidas compassadas de marretas, de madeira roliça, que se movimentam nas mãos e de braços masculinos a comporem um movimento uniforme. Nestor, como relata na carta, não aguentou mais que 1 hora. Muitas coisas precisam ser feitas em um feitio, mas trabalhar é o essencial. Trabalhar e tomar daime. Perlonger limpou o cipó e mirou. O daime foi o que contribuiu para que ele superasse as dificuldades apresentadas por ambiente tão diferente dele. A este respeito, pode-se ler a seguinte passagem na carta. Nada do que eu sabia servia. Vida dura. À medida que fomos integrando-nos nos trabalhos do daime, a coisa melhorou. O que importa é a força, diz o Perlonger. Vou fazer agora uma citação longa dele que complementa isso que está sendo dito.
Ao fim do trabalho, serviram um daime concentrado, poderosíssimo. Tudo se tornou uma gigantesca bola ou roda de mutações que se mudavam em outras transformações. Tudo se transformava em outra coisa, tudo devinha outra coisa. A referência, inclusive egóica, se perdia. Aí se via por que apelar a todos os deuses, por que os hinos aliviam. A maneira de passar esse transe difícil e maravilhoso é ficar sentado em seu lugar sem mover-se um milímetro, sob pena de sob pena de brotar-se. Não lembro como fazer a tradução disso aqui agora. Eu acho que está mal escrito também, mas enfim, depois eu vou verificar, desculpem. Nesta admiração relatada por Perlonger, é possível perceber algumas linhas do seu interesse pela relação entre a bebida e a doutrina. A ação, a ação no plano dos corpos, no plano de expressão, que desorganiza e reorganiza o corpo no processo de produção do corpo sem órgãos, como corpo místico. A despersonalização que nos distancia da identidade do eu e nos faz mergulhar na multiplicidade em que o outro, a vida coletiva, é entendida como anterior ao eu, o sincretismo religioso voraz, o êxtase e tudo aquilo que ele produz. A poesia, penso agora, diz Perlonger, é um ramo do êxtase. A poesia, é preciso acrescentar a antropologia, a escritura de maneira geral. Sobre a viagem em busca do daime, Perlonger finaliza a carta com um resumo. Cito Perlonger. A viagem vale a pena. É absolutamente necessário para entender o que é o daime. Aí se sente o projeto de império, o nascimento de um império. Há que ir preparando forte, porque é bastante duro, mas tampouco impossível. Se surpreende vendo quão grande é a plasticidade e a capacidade, alguns se surpreendem vendo quão grande é a plasticidade e a capacidade de adaptação e transformação. Fim de citação. Né? Daime. O grande erro de Hitler foi não ter destruído Paris. Sentencia Perlonger em 9 meses em Paris. Crônica montada a partir de uma conversa com Maria Inês Aldaburu. Cito Perlonger. Na segunda metade de 1989, cometi o erro, a imprudência, fascinado, qual menina proletária, pelas luzes benjaminianas das passagens de Lutece, de aceitar, após duro trâmite, uma bolsa em Paris. A crônica trata dos dissabores da viagem, de seu insensato deslocamento e dos infortúnios da estada em Paris. A roupa, os intelectuais, a guerra racial, os mais variados comportamentos franceses funcionam como a ocasião do exercício de uma perspectiva minoritária. Qual Paris Perlonger lamentava não ter sido destruída? A Paris que expõe no Louvre como propriedade sua os saques culturais que realizou ao longo de sua história? A Paris que discrimina árabes? Eis a grande lição de Paris, nos diz Perlonger. A gente aprende a distinguir num instante um árabe de um berbere. Quando examina a intelectualidade francesa, representada nas figuras de Deleuze, Foucault, Guattari, Baudrillard, Michel Maffezoli, Perlonger não perdoa nenhum. Ao último deles, para se ter uma ideia, ele chama de palhaço das massas, que, para cada 2 ou 3 que acerta, manda fora 40 abacaxis. Dentre eles, Deleuze é a figura de destaque. Vejam o que o Perlonger fala a respeito do Deleuze. Deleuze, de longe, o melhor deles, é absolutamente inabordável. Aposentado pela universidade, é um sujeito completamente áspero, que faz de caso pensado política de causar rejeição. Tem unhas compridas como garras, prontas para arranhar até o dilaceramento quem fica sob sua mira. E, dizem, zanza feito um autista pelo labirinto do metrô, como Yeti pelas cavernas himalaias. Fim de citação. A falta de reconhecimento de Deleuze entre os franceses também é observada por Perlonger. Cito Perlonger. É isso que acontece conosco. Este é o nosso erro. Ficamos fascinados por personagens que, na França, são absolutamente marginais. Caem de pau neles. Os que nos agradam, na França, são os acabados, os que eles destruíram, perseguiram, espancaram até a crucificação. Fim de citação. A menor popularidade de Deleuze relativamente a Foucault é explicada por ele com recurso aos 2 volumes de Capitalismo e Esquizofrenia, Anti-Édipo e 1000 Platôs.
Os franceses, no dizer de Perlonger, execraram generalizadamente o antiédipo, não conseguiram perdoar o livro. Maio de 68, ano que marca o acontecimento no qual os dois livros se inscrevem, é ignorado pelos franceses do mesmo modo como se um argentino esquecesse de 1945. O único que se lembrava de 68, segundo Perlonger, era Guattari, por isso mesmo objeto de piada. Perlonger não fala no Santo Daime em 9 meses em Paris, embora, no mesmo período, nas cartas a Sara Torres, a pergunta "e o Daime?" não é incomum, não seja incomum. Na crônica, a ideia de religião aparece na crítica que dirige ao modo como umas feministas antigas, sobreviventes da Atkinson, vivem repetindo fórmulas já vazias a título de evocação. Nesta altura do século, continuam dizendo que a religião é uma reterritorialização. Na religião do Santo Daime, Perlonger, ao que tudo indica, havia encontrado a possibilidade de desterritorialização. Ainda na crônica, aos autores de Mille Plateaux, Perlonger reprova terem se deixado perder por tudo aquilo que é nômade e vagabundo. Ironicamente, a crítica que ele dirige às feministas é inversamente proporcional à endereçada ao segundo volume do Capitalismo e Esquizofrenia. Neste livro, conforme o poeta do êxtase, Deleuze e Guattari, cito Perlonger, se jogam na desterritorialização às cegas. Publicado nos anos 80, Mille Plateaux, na leitura de Perlonger, não consegue dar conta dos acontecimentos. Cito Perlonger. Não consegue dar conta dos acontecimentos da época sinistra e tenebrosa dos anos 90. Toda essa onda de alternativo, psicodelismo, loucura, enfim, tudo isso acabou. O feminismo, o movimento gay, tudo isso foi destruído e rebentos horrorosos instalaram nas ruas, com a heroína substituindo o LSD. Uma coisa reles, vil, querem se matar. Fim de citação. Na França dos 90, seguindo a leitura de Perlonger, tudo se contracaracterizou. Mesmo para o sobrevivente do fumo, só resta o isolamento mais extremo e nauseante. O primeiro baseado os precipita na mais áspera marginalidade. Todos os vínculos entre o marginal e a sociedade foram destruídos, pensa Perlonger. Se, por um lado, Perlonger conclui que Deleuze, diante deste quadro, estoicamente batalha, por outro, no cômputo geral da crítica, constata que a filosofia de Deleuze e Guattari não dá conta da realidade que se inaugura. O acontecimento dos anos 90 lhes escaparia. A bolsa de doutoramento, conseguida após duro trâmite, tinha como finalidade amparar uma pesquisa sobre Santo Daime. Enquanto trabalhava neste projeto, a revista Société, em setembro de 1990, publicou La Force de la Forme, Notes sur la religion du Santo Daime, artigo seminal do qual resultará uma versão mais ampla sob o título La Religion de la Ayahuasca, publicado em 1997 em prosa plebeia, livro organizado por Osvaldo Baigorria e Christian Ferrer, que reúne, como o próprio título indica, a prosa perlonguiana. Para Perlonger, a Ayahuasca não é da religião, mas a religião é da Ayahuasca. Eis a hipótese, cito Perlonger. Haveria no Santo Daime um fundo xamânico recoberto por uma forma religiosa. Fim de citação. Perlonger toma emprestado de Jean-Pierre Chomey, que investigou os Yaguá do norte peruano e os usos xamânicos da ayahuasca, a ideia do xamanismo como facilitador da incorporação progressiva de novos modelos nos quadros conceituais tradicionais, como um sistema em perpétua adaptação com a realidade vivida. Perlonger não ignora as linhas dominantes que existem no Santo Daime. Porém, no trabalho em questão, explora especialmente a experiência da multiplicidade no movimento de constituição do real que se produz na relação entre força e forma. Para chegar à formulação das ideias de força e forma, em La Religion de la Ayahuasca, ele lança mão de conceitos assinados por Deleuze e Guattari. A própria compreensão da ideia de droga é construída em relação com o pensamento de Guattari, para o qual haveria dois tipos de uso da droga, um uso solitário, próprio ao capitalismo, e outro coletivo, próprio do xamanismo. Perlonger situa seu interesse em pensar o Santo Daime no modo como se articula uma ritualização moderna com o uso de plantas de poder tomado como primitivo e tradicional.
Essa articulação funcionaria como elemento que torna possível ao Santo Daime, dentro da panorâmica do tratamento dispensado às drogas no interior das sociedades modernas, rasgar, cita o Perlonger, com a firmeza da fé divina, o sórdido circuito da droga. Fim de citação. Essa experiência também serve, na ótica de Perlonger, para iluminar um elemento estático, presente ainda que borrado na cultura da droga. O antropólogo não ignora a existência de outras religiões que também fazem uso de substâncias psicoativas. Porém, a doutrina do Santo Daime o impressiona pela avidez sincrética, mais simultânea que hierárquica, pelo ecletismo, pela negação do princípio de identidade, pela multiplicidade, pela plasticidade proliferante, pelo comunitarismo e pela capacidade de criação de sentido. A diferença entre experiência e doutrina, construída a partir de uma leitura de San Juan de la Cruz, permitiu a Perlonger trabalhar a diferença entre sentir e compreender para pensar a potência musical da doutrina do Santo Daime. Nessa religião, as crenças não são apenas a priori ideológico, elas podem também elas tomam também por base a experiência da divindade vivenciada a partir da visão propiciada pela ayahuasca. A doutrina presente nos hinos funcionaria como maneira de, segundo Perlonger, dar forma à experiência e evitar que ela caia na insensatez, acaso pavorosa do puro drama pessoal. Fim de citação. Os efeitos produzidos pelas substâncias, nesse sentido, seriam inseparáveis de certo plano de expressão. Assim, não haveria um efeito puramente clínico da droga. Plano dos corpos e plano de expressão, conceitos de Deleuze e Guattari, servem a Perlonger para distinguir os efeitos visuais, corporais, puramente físicos, ocasionados pela bebida, daqueles produzidos pelos hinos e rituais. O plano dos corpos é o plano da experiência do corpo, no corpo, com o corpo, nesse sentido dionisíaco. O plano da expressão, por sua vez, relaciona-se a tudo que se refere à doutrina de Juramidã. Entre ambos os planos, há relação de pressuposição recíproca. Um não determina o outro, mas pressupõe-se simultaneamente com autonomia relativa. A capacidade para construir um plano de expressão autônomo funcionaria, para Perlonger, como um critério para distinguir um uso descendente de um uso ascendente da droga. A experiência selvagem, desprovida de ritual e da dimensão do sagrado, correria o risco de cair num caos trágico, numa voragem de destruição e autodestruição. O êxtase acabaria funcionando como o destruidor do corpo físico. Por mais que este uso não perca sua condição de agenciamento coletivo, cada um continua no inferno de sua própria dependência solitária, nihilista. Assim, na medida em que não articulam o balbuciar de suas marginalidades de uma forma eficiente, se deforma a experiência. Se lhes endurece ou lhes esfria a alma, e são vítimas fáceis das máquinas sociais de disciplinamento. Os mecanismos que essas máquinas colocam em operação, observa Perlonger, parecem tomar forma de um dispositivo análogo em seu funcionamento ao da sexualidade, enunciado por Foucault, que também produz efeitos de proliferação sob a forma de uma loquaz interdição. A experiência do Daime, ao instituir um plano de expressão autônomo que torna a experiência do êxtase uma saída de si, que não tem como retorno o indivíduo isolado, conseguiria, é o que podemos supor, a partir do pensamento de Perlonger, fazer frente ao dispositivo da droga, suas máquinas e mecanismos de disciplinamento. Os conceitos emprestados de Mieux-Plateau logo são abandonados sob a alegação de que só serviam para colocar a questão em termos de força e forma. A primeira lida em termos de axé do candomblé e da ideia nietzschiana de Dionísio. A segunda, por sua vez, lida numa relação com o apolíneo. Tanto no uso desritualizado da droga quanto no ritualizado, há uma experiência comum. É aquela que se passa no corpo, o encontro das forças que ganham forma posteriormente ao êxtase. O dionisíaco, no caso do Santo Daime, não se exprimiria, não se aproximaria do sentido de um carnaval pagão, e sim com a ruptura com o princípio de individuação e a fusão das individualidades em um sentido místico de unidade com o cosmos, com a natureza, com os outros homens, em lugar da autoconsciência individualista, o êxtase coletivo.
Esse distanciamento do dionisíaco e em seu sentido carnavalesco encontra-se na própria compreensão do Santo Daime no que se refere à sexualidade. Esta é vista como um impeditivo para a ascensão a um plano astral. Trata-se, para Perlonger, menos de uma proibição moral e mais de uma economia de forças. Para explicar a tensão entre o dionisíaco e o apolíneo, ele recorre à terminologia de Maffesoli e sugere que a resolução para a tensão se resolveria numa espécie de harmonia conflitual. Nesse sentido, Perlonger vê no crescimento do culto da ayahuasca entre os setores da dita vanguarda o indício de um processo mais vasto de conversão das velhas buscas do êxtase no sexo e na droga desritualizada, no acesso direto à experiência do sagrado através do transe corporal. Tecnicamente, tenho uma infecção pelo vírus HIV. Assim, Perlonger escreveu a Sarah em carta datada de 16 de fevereiro de 1990. Em Paris, ele foi a um hospital, fez o teste e o resultado foi positivo. Ao mesmo tempo em que descobriu a presença do vírus em seu organismo, reconheceu estar passando por uma transformação total ocasionada pelo Santo Daime. O único problema, segundo ele, é o fato dessa transformação acontecer no momento em que a enfermidade se aproximava. Me questiono, escreve Perlonger, tudo o que pensava e escrevia e me aferro à religião do Santo Daime como última salvação. Fim de citação. A relação entre a doença e o Santo Daime volta a aparecer em outra carta dirigida a Sarah. A preocupação central de Perlonger é o produto do encontro com um jovem do Daime que estava em Paris e o advertiu da incompatibilidade entre o AZT e o Daime. Mesmo assim, Perlonger anseia pelo retorno ao Brasil, deseja fazer um trabalho de cura e tem esperanças na própria cura por meio do Santo Daime. Em São Paulo, Perlonger ouvirá o mesmo discurso que ouvira em Paris. Aí ele diz o seguinte, né, comentando esse discurso. Uma das piores coisas é que a partir do momento em que estou tomando antibióticos, me dizem que não posso tomar Daime, e isso me deixa em ruínas. Fim de citação. Enquanto trata de pensar sobre a compatibilidade ou incompatibilidade entre AZT e o Daime, Perlonger segue produzindo artigos sobre o tema. Em 1991, como produto dessa pesquisa, apresentou no Colégio Argentino de Filosofia, na cidade de Buenos Aires, um ensaio intitulado As Formas do Êxtase, transcrito e publicado no livro Prosa Plebeia sob o título de Antropologia do Êxtase. Neste último, Perlonger volta a utilizar conceitos próprios da filosofia de Deleuze e Guattari. O conceito de corpo sem órgãos, que os filósofos tomam emprestado de Artaud, é utilizado de maneira imprevista por Perlonger, que transforma o corpo sem órgãos em um corpo místico. O Santo Daime se apresenta como possibilidade de construção dessa zona de intensidade que se coloca contra a organização do organismo, que distribui funções hierarquizadas entre os órgãos. A sexualidade quase não é tematizada no tratamento que Perlonger dispensa ao Santo Daime. Gostaríamos de sugerir que o pequeno espaço reservado por ele ao tratamento de questões relativas à sexualidade relaciona-se à compreensão do sexo como caminho para o êxtase, saída de si. Porém, é preciso recordar que Perlonger explica o aumento da busca pelo culto do Santo Daime como um indício de uma conversão das velhas formas de busca, onde o êxtase sexual seria substituído pelo êxtase do sagrado. Deste período também resulta o projeto de escritura de um auto sacramental do Santo Daime, para o qual Perlonger conseguiu uma bolsa de pesquisa e criação da Guggenheim Foundation, de Nova York. Joseli Viana Batista, convidada por Perlonger a trabalhar no referido projeto, escreveu que se tratava da, abro citação, escritura de um auto, a partir de uma pesquisa prévia do gênero originada na Idade Média, tendo como tema os hinos religiosos desse culto. O poeta queria que o auto nascesse bilíngue, em espanhol e português. Tenho comigo cópia do longo fragmento inicial desse auto em que a ayahuasca, um ser andrógeno, fiel ao claroscuro da luz, um ser andrógeno, fiel aos claroscuros da luta entre o dia e a noite, dialoga com a luz, vestida com uma túnica de lamê bem brilhante, e com a força, o vento e os índios, tudo sobre um carro alegórico que consistiria em uma rampa giratória sobre a qual correria um gongórico reio, esperro de cristal, repleto de árvores, cipós e flores, animais pintados de cores vivas e uma iridescente anaconda gigante fechando o conjunto.
Fim de citação. Ainda conforme Batista, para Perlonger, ver seu alto do daime, espécie de estática écogla dos trópicos, encenado para multidões segundo o rito neotribal do autêntico show de rock, teria sido a glória. Em 1992, a relação de Perlonger com o Santo Daime parece ter chegado ao fim. Ele escreve a uma amiga contando que o Brasil está um horror. O governo do Acre havia sido assassinado e suspeitava-se, na ocasião, do Santo Daime. Falando nisso, continua ele, nunca mais voltei no Daime. Agora Walter é o padrinho, mas o grupo implodiu em vários fragmentos. Cada dia tomo mais consciência do caráter dogmático da seita. Fim de citação. Infelizmente, não temos acesso à carta de rompimento com o Santo Daime, que, conforme Echavarren, Perlonger teria escrito. Porém, pelo teor da carta que dispomos, nos parece seguro concluir com ele que, no caso da relação com o Santo Daime, se passou o mesmo que se passava com relação a outros grupos dos quais Perlonger fizera parte. De cada um deles, ele saiu ejetado, seja por discrepâncias teóricas ou táticas com os membros dos grupos que uma vez integrara, fosse porque as circunstâncias ou as alternativas históricas mudaram. O mesmo parece valer para o caso da relação de Perlonger com a filosofia de Deleuze e Guattari. Sempre uma aliança barrosa feita pelas costas. Ele se deixava penetrar para produzir seu próprio pensamento. Como resultado, nos deixou uma obra capaz de revelar, entre outras coisas, o ateísmo possível de ser extraído do Santo Daime. Ocorre que esse ateísmo, para falar ao gosto dos críticos de Spinoza, está embebedado de Deus. No gozo do êxtase, em Deus, encontram-se o erótico e a religião. No dia 26 de novembro de 1992, na cidade de São Paulo, Perlonger foi sepultado, em meio a uma cerimônia organizada pelos adeptos do Santo Daime. Chego então à última parte do trabalho, uma unção quase extrema. Começamos a presente investigação com duas questões. O que poderia produzir o Santo Daime com um filósofo queer? O que um filósofo queer poderia produzir com o Santo Daime? Essas duas questões, presentes em nosso processo investigativo como horizonte, estão atravessadas por dois discursos que encontramos pelos caminhos. O documentário da Tranquila Producciones, Soy lo que soy, e um texto de João Silvério Trevisan, Por onde andou Perlonger. No documentário, encontramos a imagem, construída em menos de 2 minutos, de uma relação quase fanática com a religião. No caso específico da imagem construída no documentário, ao longo do texto, mostramos que Perlonger, desde o começo de sua relação com o Santo Daime, deu um sentido específico a essa experiência do divino ocasionada pela ayahuasca. Já fardado, continuava se dizendo ateu relativamente ao Deus da tradição judaico-cristã. Não buscava uma crença, mas uma experiência na multiplicidade. Não um reforço do eu, mas uma fugativa de si, o êxtase. Sem deixar de reconhecer as linhas dominantes e as dogmatizações presentes na religião, Perlonger se interessava por intensificar as linhas de fuga presentes na experiência do Santo Daime. A droga, como ele mesmo disse, não tem um efeito puramente clínico. Nos parece legítimo dizer o mesmo a respeito da religião. Para um bom uso, é preciso construir um plano de expressão politicamente consistente. Em Por onde andou Perlonger, João Silvério Trevisan, a respeito da relação de Perlonger com o Santo Daime, coloca uma questão central para pensarmos nossa problemática geral. Cito João Silvério Trevisan. Por mistérios que só a história explica, bandeou-se com parte do grupo para o mundo alucinado do Santo Daime. Assim, homossexual e iconoclasta, Perlonger vomitava sacratoriamente enquanto cantava hinos religiosos em busca de entendimento, orientado por líderes religiosos que odiavam homossexuais. Fim de citação. Em relação aos mistérios que só a história explica, não temos elementos para concluir que os líderes religiosos dos espaços frequentados por Perlonger odiavam homossexuais, como afirma Trevisan. Porém, sabemos que a organização do espaço religioso no Santo Daime opera uma distribuição que repõe o contínuo sexo-gênero governado por uma ótica binária. Os participantes da cerimônia, homens de um lado, mulheres de outro, ataviados austeramente, camisa branca e calça azul, para os primeiros, camisa e saia das mesmas cores para elas. Durante os rituais, homens e mulheres são postos em lados opostos sob vigilância constante.
A ultrapassagem dessas fronteiras está sujeita a sanções que buscam repor a própria divisão binária, geralmente com uma explicação fundante que remonta à ideia da existência de energias masculinas e femininas essenciais, universais e transhistóricas, justifica-se uma divisão no plano dos corpos, saias em corpos com vaginas, calças em corpos com pênis. A distribuição dentro de cada um dos lados também tem suas marcas específicas. Além da altura como critério físico no processo de distribuição dos participantes em torno da mesa de trabalho, critérios morais também são colocados em operação. Assim, ser casado ou não, ser virgem ou não, serão elementos determinantes do lugar do participante no espaço ritualístico. Por que nada disso Perlonger coloca em questão? Talvez a resposta para isso se encontre numa investigação sobre os motivos específicos da ruptura com a religião. Interessa observar que, se nos trabalhos antropológicos a sexualidade mal é mencionada, se os poucos hinos de Perlonger, consultados por nós, falam de anjinhos, na poesia é possível encontrar uma corte de errantes divindades a proliferar. Errantes divindades. Haroldo de Campos, em Nel Barroso, In Memoriam, poema dedicado a Perlonger, por ocasião de seu falecimento, escreveu, cito Haroldo de Campos, o sacro santo daime é já uma unção quase extrema. Fim de citação. Não fosse o quase entre as palavras unção e extrema, o poema teria selado o entendimento do final da vida de Perlonger como período entregue a uma fé cega. Inteligentemente, o poeta insere um advérbio de intensidade para modular o extremismo da unção. O quase abre um espaço interessante no entendimento da relação de Perlonger com o santo daime que, em momento algum, tivemos a intenção de fechar. No quase, buscamos as linhas de intensidade de um pensamento que se deixa capturar para produzir uma fuga mais intensa. Echavarren, comentando o primeiro livro de Perlonger, Áustria-Hungria, identifica a inquietude e radicalidade do mesmo no ato de sugerir um masoquismo inerente ao próprio fato de ser penetrado. Nesse sentido, ele cita o trecho de um poema de Perlonger em que o prazer é obtido de maneira imprevista. A personagem do poema sente prazer com o movimento da suástica nas tripas. Assim, numa sem cerimônia, nos dirá Echavarren, Perlonger transformava a opressão em gozo.